Bom dia, meu nome é Mariana, sou residente do segundo ano de Cardiologia Pediátrica, vou apresentar o clube do artigo de hoje. Então, o artigo de hoje, ele vai falar sobre o atual espectro dos procedimentos cirúrgicos realizados na anomalia de Ebstein, e é uma análise que foi realizada do banco de dados da Sociedade de Cirurgia Cardíaca, torácica, de cirurgia cardíaca congênita. É um artigo que foi publicado em 2013 e foi apresentado no Congresso Anual da Sociedade Torácica de Cirurgia em 2013 também na Califórnia. Então, na introdução, então, a anomalia de Ebstein, ela é uma alteração no desenvolvimento da válvula tricúspide, o qual vai cursar com acolamento do folheto, principalmente septal, no septo interventricular. Então, a gente tem um descolamento inferior dos folhetos, principalmente posterior e septal, da válvula tricúspide, em direção ao ventrículo direito, ocasionando, então, uma porção desse ventrículo direito incorporando no átrio direito, que nós chamamos de atralização da porção do ventrículo direito. E essa é uma doença que tem um amplo espectro e é caracterizada por duas situações. Então, a regurgitação dessa válvula tricúspide e da redução do tamanho desse ventrículo direito funcional. Continuando na introdução, os pacientes no período neonatal que cursam com o espectro mais grave da doença, eles acabam evoluindo, então, com um quadro de insuficiência cardíaca e hipoxemia grave, com alta morbidade e mortalidade. Os pacientes que evoluem, têm uma apresentação mais tardia da doença, geralmente eles se manifestam com um quadro de insuficiência cardíaca direita, arritmias, e esses pacientes eles apresentam menor risco do que os pacientes do grupo neonatal. As estratégias cirúrgicas realizadas no período neonatal são, principalmente, o reparo isolado dessa válvula tricúspide e o shunt sistêmico pulmonar com ou sem o fechamento da válvula tricúspide. E existe uma decisão importante, né, nesse momento de se decidir qual o reparo cirúrgico que esse paciente vai ser submetido, se ele vai, então, para um reparo univentricular ou biventricular. E algumas questões que levamos em consideração, como, por exemplo, é uma doença muito rara, existe uma variabilidade, como nós falamos, do espectro dessa doença, então ela pode se apresentar desde uma doença leve até uma doença grave, e também levar em consideração a preferência institucional e a experiência que cada instituição tem. Todos esses fatores acabam limitando os estudos conseguirem correlacionar os resultados pós-operatórios com o tipo de estratégia cirúrgica que foi optada para o paciente. Então, não existe ainda evidências muito claras e suficientes para guiar na melhor escolha cirúrgica. E por conta disso, os autores desse trabalho, então, resolveram relatar a experiência nacional que eles têm com os pacientes de anomalia de Ebstein e quais os reparos cirúrgicos realizados nos Estados Unidos. Então, no material e métodos, o trabalho coloca que esse foi um estudo retrospectivo. Na verdade, mais para frente nós vamos falar sobre isso, não é um estudo retrospectivo, né? A base de dados que eles utilizaram, que já vem lá no título, então, foi da Sociedade de Cirurgia Torácica, e esse banco de dados, ele é um registro voluntário de dados operatórios e pré-operatórios de pacientes que são submetidos à cirurgia por cardiopatia congênita, e engloba mais de 100 centros dos Estados Unidos. Engloba aí mais de 85% dos programas de cirurgia cardíaca pediátrica nos Estados Unidos. Os diagnósticos e os procedimentos, eles são codificados. Então, a busca nessa base de dados foi realizada através desses códigos. E aí sim, então, acharam a amostra do estudo. Para critérios de inclusão, então, foram escolhidos os pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos entre os anos de 2012 a 2009, que tinham como diagnóstico primário, através desse código, a anomalia de Ebstein. Como critérios de exclusão, então, os pacientes que apresentavam como diagnóstico secundário da anomalia de Ebstein, eles não entraram no estudo. A população, eles fizeram distribuir em 4 categorias. Então, os neonatos, que são os pacientes de 0 a 30 dias de vida, os lactentes, que eles consideraram desde 31 dias de vida até 1 ano de idade, crianças de 1 ano a 18 anos e os adultos acima ou igual a 18 anos. A análise estatística. Esse artigo, na verdade, ele é um estudo descritivo,
Então, nós vamos ver, né, ele não tem tantas análise estatística, não fez testes comparativos. Então, o que eles colocam é que as frequências eles apresentaram como forma de porcentagem, as médias como forma de desvio padrão e a mediana como intervalo interquartil, né, totalmente adequado. E aí, vamos já para os resultados. Na tabela 1, ele vai nos mostrar dados pré-operatórios desses pacientes que realizaram o procedimento para anomalia de Ebstein. E aí, eles separam por faixa etária. Ao total da amostra foram 595 cirurgias realizadas em 498 pacientes. Então, se a gente analisar aqui primeiro só os neonatos. Então, neonatos tivemos uma amostra de 116 pacientes. Desses 116 pacientes, 62,9 apresentavam pelo menos um fator de risco pré-operatório. E desses fatores de risco, 55% apresentavam suporte ventilatório mecânico, né, isso antes da cirurgia, 18,9% desses pacientes apresentavam um quadro de acidose metabólica e 21,6% desses pacientes apresentavam um quadro de arritmia. Então, esses foram os principais fatores de risco nessa faixa etária. Na faixa etária dos lactentes, então, que eles consideraram até o primeiro ano de vida, 57,4% dos pacientes já tinham realizado, antes da primeira cirurgia do reparo específico da anomalia de Ebstein, outra cirurgia cardiotorácica. E dos fatores de risco, 33,6% desses lactentes apresentavam pelo menos um fator de risco. E dos fatores de risco, a maioria, 11,2%, apresentavam, então, necessidade de ventilação mecânica. Então, esses pacientes já tinham menos fatores de risco do que os pacientes do período neonatal. As crianças, então, até os 18 anos de vida, 39,4% já tinham realizado alguma cirurgia cardiotorácica, e dos fatores de risco, 20,1% apresentavam algum fator de risco, e dos fatores de risco, a maioria apresentavam arritmia, uma porcentagem de 13,6% das crianças. E dos adultos, nós tivemos uma amostra de 93 adultos nesse estudo, 34,4% também já tinham apresentado alguma cirurgia cardiotorácica prévia, e dos fatores de risco, o que mais chamou a atenção foi que 21,4% dos pacientes apresentavam arritmia. Então, nessa faixa etária, foi a arritmia considerada o principal fator de risco. Na tabela 2, ele nos traz a distribuição dos procedimentos que foram realizados para a anomalia de Ebstein, também de acordo com a faixa etária. Então, os neonatos, com a nossa amostra de 116 pacientes, a maioria foi submetida ao shunt sistêmico pulmonar. Então, 27,6% deles, problema aqui. 27% fez o reparo de Ebstein. Nesse reparo de Ebstein, eles colocam ao longo do texto que inclui um reparo da válvula tricúspide, ou aplicatura do VD atralizado ou uma atroplastia. E 9,5% submetido ao shunt sistêmico pulmonar com o fechamento da válvula tricúspide. Na faixa etária, então, dos lactentes, até o primeiro ano de vida, a maioria, 52,5%, foi submetida à conexão cavo pulmonar superior, seguido de 8,2% que realizaram ao reparo de Ebstein, e 1,6% fizeram a conexão cavo pulmonar com o fechamento da válvula tricúspide. Nas crianças, então, de 1 a 18 anos de idade, a maioria foi submetida ao reparo de Ebstein, seguido de 14,8% do Fontan, 13,6% do reparo da válvula tricúspide e 11% da troca valvar. E nos adultos, 93 adultos, a maioria, então, realizou o reparo de Ebstein, seguido da troca valvar, 15,1%, e 7,5% fizeram reparo da válvula tricúspide. Aqui na figura 1, então, ele traz um gráfico de pizza, né, um gráfico informativo, eles nos fornecem algumas informações, também sempre separados pela faixa etária. Então, aqui nos neonatos, eles colocam essa distribuição de quantos pacientes nessa mesma admissão fizeram somente uma cirurgia ou foram submetidos a mais de uma cirurgia. E se a gente observar em todas as faixas etárias, a maioria realizou somente uma cirurgia. Então, aqui nos neonatos, 76,7% nessa mesma admissão realizou somente uma operação e 19% acabaram sendo submetidos a 2 tipos de cirurgias.
Nos lactentes aqui, a maioria, 92,6%, realizou somente uma cirurgia, 7,4% foram submetidos a 2 procedimentos cirúrgicos. Nas crianças, 91,3% submetidos somente a uma cirurgia e 8,3% a 2 procedimentos. E nos adultos, 97,8% dos adultos estão submetidos somente a um procedimento cirúrgico durante essa admissão analisada. E na tabela 3, ele nos mostra quais foram os procedimentos mais comuns realizados nesses pacientes que foram submetidos a mais de um procedimento cirúrgico. Então, aqui na faixa etária dos neonatos, 14,8% foi para o centro cirúrgico, foi feita uma revisão do shunt sistêmico pulmonar, assim como aqui na mesma porcentagem, 14,8% foi para o centro cirúrgico e fez um reparo ou até mesmo a troca da válvula tricúspide. Aqui nos lactentes, então 33,3% também foi para o centro cirúrgico e fez uma revisão do shunt sistêmico pulmonar, assim como 33,3% também foram para o centro cirúrgico e fecharam, a válvula tricúspide. Nas crianças, a maioria que teve que retornar para a cirurgia, 26,9% colocou o implante de marca-passo. E nos adultos, dos 2 adultos que foram, né, de novo para o centro cirúrgico, 50% foi para fazer o reparo ou troca da válvula tricúspide. Na figura 2, ele traz um gráfico para nos mostrar a mortalidade por faixa etária e a mortalidade total, né? Então, teve uma mortalidade de 5,9% e separando por faixa etária, a gente vê que os neonatos tiveram uma maior mortalidade intra-hospitalar do que as outras faixas etárias, né? E daqui ele não fez nenhum teste comparativo para a gente saber se essa mortalidade nesse grupo dos neonatos realmente teve uma significância estatística, né? E nesse caso, como que a gente está falando de variáveis qualitativas nominais, ele poderia ter realizado testes comparativos, aqui que caberia aqui o Q² ou o teste de Fischer, até o teste de Fischer melhor, né? Porque é uma amostra pequena, menor que 20, uma frequência provavelmente menor que 5. Então, aqui caberia, sim, um teste de Fischer. E aí, no final, o Dr. Moacir vai nos contar se ele conseguiu calcular e se realmente essa mortalidade nessa faixa etária foi significante estatisticamente. De comentários que ele traz ao fim do artigo. Então, os pacientes neonatos com anomalia de Epstein que necessitaram de correção cirúrgica nessa faixa etária tiveram uma mortalidade acima de 20%, como acabamos de ver no gráfico. E os pacientes neonatos que precisaram retornar para o novo reparo cirúrgico nessa mesma admissão, eles não observaram um aumento da mortalidade. Após o período neonatal, foi observada uma mortalidade baixa. Esses pacientes também apresentam poucos fatores de riscos pré-operatórios e que o tempo ideal para reparo ou para troca valvar continua incerto, né? Tem algumas publicações que relatam que o reparo tem que ser realizado antes de o paciente evoluir para um quadro de cardiomegalia ou insuficiência cardíaca, que isso resultaria em melhores resultados, porém que uma menor idade na cirurgia também resultaria em um menor tempo para uma nova reoperação. Né, existem algumas técnicas defendidas atualmente, que seria o procedimento de Cone, do Dr. Silva, a aplicatura trializada do VD e do anel tricúspide e a troca valvar. Porém, ainda existe a necessidade de uma melhor definição, tanto sobre o período ideal da cirurgia, quanto a técnica mais adequada para cada paciente, já que é uma doença com um amplo espectro. Limitações desse estudo. Então, ele coloca que a mediana anual de casos de anomalia de Epstein para cada instituição que participou foi em torno de 1 caso por ano. E a mediana no período neonatal foi de meio caso ano, né? Meio caso ano porque é uma taxa. Então, realmente foi uma casuística muito baixa, né? Então, esses dados foram insuficientes para definir o manejo adequado desses pacientes. E que também a ausência de dados clínicos, dados ecocardiográficos, hemodinâmicos desses pacientes do pré-operatório e um segmento a longo prazo impediu comparações entre as diferentes estratégicas cirúrgicas que foram adotadas para cada um. E os procedimentos e os diagnósticos codificados acabam se tornando um viés, né? Eles não permitem informações precisas desse banco de dados, principalmente sobre as técnicas cirúrgicas, entre outros viés que isso acaba causando. Em relação à conclusão, então ele conclui dizendo que esse estudo proporcionou uma revisão da experiência nacional que eles têm em relação à cirurgia dos pacientes com diagnóstico de anomalia de Epstein,
que demonstrou que esse tipo de reparo cirúrgico ele não é frequente, né, como nós vimos nas instituições, mesmo instituições que são de referência também apresentam poucos casos durante um ano, né, com uma mediana de casos por centro muito baixa, que existem estratégias diversas e essa discussão em torno do reparo, se o reparo vai caminhar para um univentricular ou biventricular, que a limitação de evidência, existe essa limitação que guie melhor os centros a decidir a melhor estratégia cirúrgica para cada indivíduo e que a mortalidade foi mais alta em pacientes que necessitaram de cirurgia no período neonatal. E finaliza dizendo que um estudo prospectivo multi-institucional poderia colaborar melhor com orientações sobre o manejo adequado desses pacientes. E aí, finalizando então com a classificação do artigo, em relação à sua característica intrínseca, ele é um estudo quantitativo, porque ele traz números, porém descritivo, né? A gente viu na análise estatística, não fez testes, não foi analítico, ele mais descreveu, foi um estudo descritivo. Em relação à característica espacial, não foi só naturalístico e também nem laboratorial, com grandes intervenções, então eles foram lá no prontuário, fizeram a busca de dados, então foi um estudo de campo. Em relação à característica temporal, ele nem foi do efeito buscar a causa e nem da causa buscar o efeito. Então a gente não considera esse um estudo retrospectivo, assim como ele colocou no texto, e nem prospectivo. Na verdade, esse é um estudo transversal contemporâneo. Contemporâneo porque ele buscou dados de 2009, 2013 já publicou, e como é uma amostra muito pequena, mesmo que se ele tivesse buscado dados até 2012, já que a publicação foi em 2013, essa amostra pequena não mudaria muito no estudo. Então, um estudo transversal contemporâneo. E quanto à finalidade, foi para estudo de prevalência, né? A prevalência, então, da anomalia de Ebstein e dos reparos que são realizados nos Estados Unidos para essa cardiopatia. E é isso, então. Muito obrigada. Então, primeiro, parabenizar a Mariana pela apresentação, né? A gente sabe do esforço dela, já não estava muito bem ontem, de saúde, e a apresentação foi muito clara, né? Muito tranquila, transmitiu toda a mensagem do trabalho. Então, é um estudo realmente interessante, a gente não tem visto aqui, porque ele é meramente descritivo, né? Não foi acompanhar o paciente, ver os eventos que aconteceriam, nem partir dos eventos e buscar causas no passado, né? Então, ele não é nem prospectivo, nem retrospectivo. É um estudo que foi ao banco de dados para ver, conhecer, na verdade, o espectro, né? Como está atualmente, contemporâneo, o espectro contemporâneo dos procedimentos cirúrgicos realizados nos portadores da anomalia de Ebstein, né? E todos os dados que ele apresenta, como a Mariana falou, são descritivos, né? A análise descritiva, ela se contrapõe à análise diferencial, né? A estatística descritiva se contrapõe à estatística inferencial. Na descritiva, você só apresenta quantidade de casos, média, mediana, porcentagens, etc., né? Mas não tira conclusão alguma, né, de possíveis relações de causa e efeito, ou outras conclusões que possam interferir na conduta, né? Procedimento de decisão. Então, realmente é um estudo descritivo. Todos os dados que estão aí, vocês veem que a quantidade que ocorreu e a porcentagem. E também na distribuição dos procedimentos. Então, tudo é descritivo. Um dado interessante que vale a pena a gente comentar é que esses 595 procedimentos que foram realizados em 82 centros, eles tiveram uma mediana anual de um caso por ano, né? Então,
desses 82 centros, a mediana foi um caso por ano. Por que mediana? Porque provavelmente esses valores eram bastante diversos, né? Não tinha uma distribuição gaussiana, então ele teve que usar um valor mediano. Mas veja, mediana foi 1, mas com intervalo interquartil de meio a 1,8. Isso pode passar a falsa impressão que ele está considerando que é meio procedimento até 1,8 procedimentos. Então, a gente já viu que isso não existe, né? Quando a variável é quantitativa discreta, não pode cortar. Mas aqui, quando é mediana, isso acontece. Por quê? Porque você não está falando que ocorreu meio procedimento até 1,8 procedimento. A, a mediana e os sucedâneos dela, né, que são os quartis e o intervalo interquartil, é uma linha imaginária, não é o valor realmente. Né? Então, se a gente mostrar esse gráfico que a gente já viu no curso, veja, você tem o valor, no box plot, o valor mínimo, aqui marcado nessa barrinha à esquerda, o primeiro quartil, o segundo quartil, a mediana, essa linha preta aqui no meio do intervalo, dentro do intervalo interquartil, o terceiro quartil, que vai de 51% a 75%, e o último quartil, ou quarto quartil, que vai do 76% até o valor máximo. Essas linhas são linhas imaginárias divisórias, não quer dizer que ela está indicando o valor de meio procedimento, nem 1,8 procedimentos. Ela está dizendo o seguinte: se o primeiro quartil é meio, quer dizer que 25% dos valores de procedimento estão abaixo de meio. Bom, então só pode ser zero, né? É o único valor abaixo de meio seria zero. Zero procedimentos no primeiro quartil e 1,8 no terceiro quartil, quer dizer que 75% das quantidades de procedimentos estão acima de 1,8. Então, só pode ser 2, 3, 4, 5, etc. Entendeu? Então, na mediana e nos sucedâneos dela, essa vírgula não quer dizer que é o valor da quantidade de procedimentos ou de outra medida que esteja sendo feita que é fracionado. É uma linha que divide. Dali para baixo tem tanto, dali para cima tem tanto. Então, se o primeiro quartil é meio, 25% de valores foram abaixo de meio. Então, eu tenho 25% de zero procedimentos. E tenho 25% de procedimentos acima de 1,8. Então, seria 2, 3, 4, etc. Entenderam? Este gráfico que ela falou, o gráfico de pizza ou de torta, é muito bom para variável qualitativa, porque ele dá uma ideia percentual, né? Então, a gente vê um grupo em relação a outro a quantidade proporcional de casos. Então, dá uma ideia boa, é melhor do que uma tabela, do que um gráfico de colunas. Ele é mais informativo, ele não é tão científico, mas ele é bastante informativo em relação à distribuição de casos. Esta figura 2, como a Mariana também bem falou, ele só menciona as porcentagens de óbito em cada subgrupo, né? E chama a atenção que o maior é no grupo de neonatos, 23,4, e depois 4,1, 0,7 e 1,1, mas ele não fez estudo estatístico, né? Ele menciona lá no texto que, devido a ser a natureza desse trabalho ser de natureza descritiva, né? As comparações por estatística formal não foram feitas. Tudo bem, mas aqui, exatamente nesse caso, como é um dado bastante relevante, é a base do estudo, mostrando a gravidade que é nos casos neonatos, né? Eu acho que valeria a pena tentar uma estatística especificamente nesse caso, né? E realmente as duas estatísticas que cabem, como é uma variável qualitativa, mortalidade, né? Tem que ser o Q quadrado, foi idealizado por Carl Pearson, ou Fisher.
O Q quadrado é mais usado, geralmente, é mais fácil de fazer. É só comparar a quantidade observada em relação ao esperado, elevar ao quadrado e dividir isso aí pelo valor esperado, né? Quanto maior for a diferença entre o observado e o esperado, maior vai ser o numerador. Obviamente, maior vai ser o valor do Q quadrado, e quando ele passa de 3,84, essa relação passa de 3,84, é porque o P é menor que 0,05, né? Geralmente se faz o Q quadrado ou o Fisher com uma tabelinha de contingência. Nas linhas vão os grupos de estudo e controle, e nas colunas se houve o evento ou não houve o evento. E, como eu disse, quando passa de 3,84, quando essa relação é maior que 3,84, é porque a probabilidade de ocorrência do evento é muito baixa. Então, o P é menor que 0,05. Se esse Q quadrado fosse maior que 6,64, isso já equivale a um P menor que 0,01. Então, é um exame muito bom quando você vai comparar valores observados com esperados. Só que ele tem restrições, né? O teste do Q quadrado, quando a amostra é menor ou igual a 20, ou alguma frequência esperada naquela tabelinha 2x2, ou A, ou B, ou C, ou D, esperados, não observados, mas o esperado, for menor que 5, não é bom usar o Q quadrado, né? Nesse caso aqui, tem que se usar o teste exato de Fisher, né? Proposto por Ronald Fisher, né? E ele é muito útil para analisar dado qualitativo nominal, ordinal ou quantitativo discreto, quando o tamanho das amostras é pequeno ou tem aquela restrição de alguma casinha ter um valor esperado menor que 5, né? O problema é que a fórmula dele é bastante difícil, né, de fazer manualmente, precisa ter um computador, porque ela trabalha com fatorial, veja, aqui embaixo à direita. A mais B fatorial, C mais D fatorial. Então, cada número desse aqui se fosse 15, por exemplo, é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 até o 15. Então, imagina um valor grande de 300, 500. Então, sem computador, realmente não dá para fazer. Mas, felizmente, qualquer programa estatístico tem facilmente acesso ao cálculo do teste exato de Fisher, né? Eu coloquei os dados no computador, né, que ele fornece, o número de casos de cada grupo e quanto ocorreram de óbito. Tentei fazer naquela amostra menorzinha, né? Então, veja, tinha 2 óbitos no grupo contra 262 não óbitos, e o grupo controle, 1 óbito contra 92 não óbitos. Olha o que o teste disse. A frequência esperada é muito pequena para fazer Q quadrado. Por favor, use teste de Fisher. Então, veja que o computador ajuda bastante a gente, né? Você, porque antigamente você pedia para fazer um exame e ele fazia, né? Tirava uma média de telefone, uma média de CPF. Agora eles são bem amigáveis, né, e ajudam na decisão. Aqui ele está avisando que você quer fazer Q quadrado, mas a casinha A e a casinha C são muito pequenas, tá vendo? Então ele falou, por favor, use o teste de Fisher. Então, eu fui lá, eu e Mariana montamos as tabelinhas, veja, aqui comparando neonatos contra lactentes, neonatos contra lactentes. Ocorreram 27 óbitos nos neonatos e 89 não óbitos, no total de 116. E nos lactentes, 5 óbitos contra 117. Só de olhar aqui, a gente já vê que chama atenção, porque os lactentes são mais ou menos 5% dos casos de óbito e os neonatos são quase 30%, né? Ou mais de óbitos, 27, 25 a 30% de óbitos. Então, parece que vai dar uma diferença estatística. Realmente, fazendo o Fisher, um P menor que 0,0001, ou seja, a taxa de ocorrência de óbitos em neonatos é significantemente maior que óbitos em
lactentes. Aqui, comparando neonatos contra crianças de 1 a 18 anos. Também chama atenção, porque criança só morreram 2 de 264, e neonatos 27 de 116. O teste exato de Fischer mostra um P menor que 0,0001. Então, também há uma mortalidade significantemente maior em neonatos. Nos casos de neonatos contra adultos, veja, um óbito de adulto, 93 e 92 não óbitos, no total de 93 casos. Muito diferente de 27 óbitos nos neonatos contra 89 não óbitos. Isso deu um P menor que 0,0001. E as outras comparações agora? Lactente contra criança. Então, vejam, 5 óbitos em 122 e outro 2 óbitos em 264. Aqui já chama atenção o número pequeno nas casinhas, menor que 5, né? O esperado também era, e por isso que o Fischer era indicado. Foi feito o teste exato de Fischer e deu um P de 0,0347. Ainda é menor que 5%. Portanto, a taxa de óbitos em lactentes é significantemente maior que em crianças de 1 a 18 anos. E agora, crianças contra adultos. Então, tive 5 óbitos em 122 nas crianças e um óbito em 93 nos adultos. O teste exato de Fischer deu um P de 0,23, uma informação importante. Então, Epstein, em crianças de 1 a 18 anos, a mortalidade não é diferente de óbitos em adultos. Tá? Então, o nível de corte aí pode ficar no 1 ano. Né? Acima de 1 ano, as mortalidades já ficam similares. E, obviamente, comparando agora crianças contra adultos, aqui nesse anterior era lactente contra adulto já não deu. Obviamente, criança contra adulto, a probabilidade de dar é muito remota. Em todo caso, foi feito o exato de Fischer, veja, eram 2 casos em 264 contra um caso em 93. E o P foi maior que 0,9999, ou seja, exatamente iguais. Né? Então, uma informação relevante que podia contar no trabalho, apesar dele ser descritivo, né? Mas nesse momento aqui, a estatística reforçaria mais e seria facilmente acessível para fazer. Então, o teste exato de Fischer. Sempre lembrar dele que é um teste muito bom. Então, o teste, voltando no gráfico, podia ter uma flechinha mostrando que o neonato foi diferente do infante, foi diferente da criança e foi diferente do adulto. Né? Já o lactente foi diferente só da criança. Então, o teste exato de Fischer se enquadrou muito bem nessa situação. Teste não paramétrico, variáveis qualitativas, grupos separados, né? Não pareados. Então, era isso. Os comentários que eu teria para fazer em relação a esse trabalho.